Presidenciais romenas arrancam com surpresa, populista independente Calin Georgescu vence e avança para a segunda volta com Marcel Ciolacu. Josep Borrell viaja até Beirute para reafirmar apoio da União Europeia às forças de manutenção de paz da ONU. A Ucrânia perdeu alegadamente 40% do terreno conquistado na província russa de Kursk. Marinha acompanha movimentações de navios de guerra russos na costa portuguesa com vigilância apertada. COP29 termina com acordo sobre o novo regime de financiamento climático. Países assumem compromisso de 300 mil milhões de dólares anuais. Um pouco conhecido populista de extrema-direita assumiu a liderança nas eleições presidenciais na Roménia num resultado surpreendente que abalou o panorama político do país. Com cerca de 93% dos votos contados, o candidato independente Calin Georgescu liderava com cerca de 22% dos votos. Os analistas acreditam que a falta de agenda clara do candidato levou à mobilização do chamado voto de protesto. Em segundo lugar, o primeiro-ministro Marcel Ciolacu, do Partido Social Democrata, que se esperava que liderasse a primeira volta da eleição, reúne 20% dos votos. Helena Lasconi, do Partido União Salvar a Roménia, ficou com cerca de 18%, surpresa para o resultado de George Simeon, líder da Aliança para a União dos Romenos de extrema-direita, com 14,1%, candidato que se esperava que enfrentasse Marcel Ciolacu na segunda volta. Simeon fez campanha pela reunificação da Roménia com a Moldova, país no qual está proibido de entrar. Após o encerramento das urnas, 9,4 milhões de pessoas, cerca de 54,4% dos eleitores elegíveis, tinham votado, segundo informou o Gabinete Central de Eleições. 13 candidatos concorreram à presidência do país, membro da União Europeia e da NATO. O presidente exerce um mandato de 5 anos e tem poderes de decisão importantes em domínios como a segurança nacional e política externa. A segunda volta das eleições presidenciais acontece a 8 de dezembro, uma semana após as eleições legislativas no país. Josep Borrell viajou até Beirute para reafirmar o apoio da União Europeia às forças de manutenção de paz da ONU estacionadas no sul do Líbano. O responsável pela política externa do Bloco Europeu encontrou-se com o chefe da missão da UNIFIL e comandante daquela força, o tenente-general Haroldo Lázaro, durante a sua visita à capital libanesa, que aconteceu este domingo. O encontro realizou-se dias depois de 4 soldados italianos terem ficado feridos na sequência da explosão de 2 rockets numa base da UNIFIL em chama, aparentemente disparados pelo Hezbollah. Borrell condenou os ataques contra o pessoal da UNIFIL, considerando-os completamente inaceitáveis, dizendo ainda que as forças de manutenção da paz desempenham um papel fundamental num ambiente cada vez mais difícil. Na noite de domingo, as forças israelitas continuaram os ataques aéreos a Beirute depois de o Hezbollah ter disparado cerca de 250 rockets e outros projéteis contra Israel. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas num dos ataques mais violentos do grupo militante contra o país desde há meses. As ofensivas de domingo no norte e no centro de Israel foram a resposta aos ataques mortais de Israel no centro de Beirute no sábado. As forças armadas libanesas afirmam que um ataque israelita a um centro militar no sudoeste do país matou um soldado e feriu outros 18. A Ucrânia está alegadamente a perder terreno na província russa de Kursk, com um alto responsável militar ucraniano a afirmar que mais de 40% das áreas conquistadas foram novamente perdidas. A Rússia deslocou dezenas de milhares de tropas para a região de Kursk após as forças de Kiev fazerem uma incursão surpresa, 2 anos e meio depois do início da invasão em grande escala da Ucrânia. Volodymyr Zelensky afirmou que o objetivo do presidente russo é expulsar as tropas de Kiev da região de Kursk até 20 de janeiro do próximo ano. Os oficiais russos divulgaram imagens dos residentes de Kursk a regressar à região, com as autoridades a afirmar que mais de 120 mil civis foram retirados após a incursão da Ucrânia em agosto. Na semana passada, o mundo assistiu à mais significativa escalada nas hostilidades, o que marca um novo capítulo na guerra de quase 3 anos, pautado pelo medo e pela incerteza.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que 321 instalações portuárias foram danificadas por ataques russos desde julho passado. Esta situação suscitou preocupações quanto à eficácia da Ucrânia no transporte dos cereais, pois, segundo Zelensky, as exportações ucranianas fornecem alimentos a 400 milhões de pessoas em 100 países. O presidente ucraniano falou durante a terceira cimeira Grão da Ucrânia, em Kiev. O país é um importante fornecedor mundial de cereais e, antes da invasão russa, exportava 6 milhões de toneladas por mês a partir dos portos do Mar Negro. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022, bloqueou esses portos e as exportações de cereais caíram. Mas, em julho de 2022, os envios foram retomados ao abrigo da Iniciativa para os Cereais do Mar Negro, um acordo mediado pelas Nações Unidas e a Turquia. A Rússia abandonou o tratado um ano depois, alegando que as suas próprias exportações de cereais e fertilizantes não estavam a ser respeitadas. A Marinha tem registrado um trânsito cada vez mais intenso de navios russos na costa de Portugal. Num período muito curto, passaram em águas portuguesas 3 navios de guerra, 2 navios reabastecedores de combustível, 3 navios de pesquisa científica e ainda um navio espião. O acompanhamento quer de exercícios da NATO, quer dos próprios exercícios no âmbito dos países mais ou menos associados à Rússia, quer dos próprios exercícios da Rússia, implica que haja movimentações, e aqui nós estamos no Atlântico, e do Atlântico vão para o Báltico, e do Báltico também podem ir depois para o Ártico, ou diretamente daqui. Portanto, essa movimentação é normal. Para o Major-General João Vieira Borges, estas movimentações não são uma demonstração de poder da Rússia, mas decorrem do contexto atual de guerra na Ucrânia. Além da intenção de deslocação para outros mares, a presença de navios espiões também indicia a obtenção de comunicações. O chefe do Estado-Maior da Armada já garantiu que a Marinha acompanha este fluxo de navios russos com apertada vigilância, dada a posição geopolítica de Portugal como porta de entrada na Europa. A vigilância, aquilo que o Sr. Almirante disse nas várias entrevistas, nós acompanhamos, nós vigiamos, escrutinamos, o que serve de dissuasão para qualquer tipo de movimento. E Portugal, obviamente, tendo uma extensão, tendo um mar com a dimensão que tem, quer da zona económica exclusiva, quer da plataforma continental, obviamente tem que fazer maior vigilância, faz parte das suas missões, quer para proteger a soberania e a integridade territorial, quer no âmbito do seu compromisso com as organizações internacionais, designadamente com a NATO. A Marinha realizou nos últimos 3 anos 126 missões de acompanhamento. Em 2022, ano em que a Federação Russa invadiu a Ucrânia, verificaram-se 14 operações desse género. No ano seguinte, esse número triplicou para 46. Em 2024, até ao momento, foram já concluídas 66 missões. A Euronews entrou em contacto com o Ministério da Defesa e com a Marinha, mas não foi possível obter um comentário. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. O Partido Lei e Justiça da oposição polaca escolheu Karol Nawrocki como candidata às eleições presidenciais do próximo ano. O historiador, de 41 anos, dirige o Instituto da Memória Nacional desde 2021, organismo estatal que alberga arquivos e investiga os crimes da era comunista e da Segunda Guerra Mundial. Perante os apoiantes, num comício em Cracóvia, disse estar pronto para se tornar presidente da Polónia. O partido não optou por políticos mais experientes, incluindo o antigo primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, para escolher o historiador para concorrer ao mais alto cargo da nação. O anúncio foi feito um dia depois de o partido do governo, a coligação cívica do primeiro-ministro Donald Tusk, ter anunciado que iria apresentar como candidato o presidente da Câmara de Varsóvia, Rafał Trzaskowski. O calendário dita que a primeira volta destas eleições deverá realizar-se num domingo de maio do próximo ano, embora a data ainda não tenha sido fixada. Se nenhum candidato obtiver pelo menos 50% dos votos nesse momento, decorrerá uma segunda volta 2 semanas mais tarde. O presidente francês Emmanuel Macron comemorou o 80º aniversário da libertação de Estrasburgo durante a Segunda Guerra Mundial. O chefe de Estado participou em várias cerimónias durante o dia de sábado e visitou o Vale do Bruche para contemplar um memorial em homenagem aos combatentes.
Além disso, o presidente francês visitou um campo de concentração perto de Estrasburgo, o único construído pelos nazis em França durante a ocupação. Enquanto corria a cerimónia militar na Praça Broglie, no centro de Estrasburgo, o presidente saudou a parada militar e curvou-se perante o monumento ao general Philippe Leclerc, que liderou o avanço da resistência francesa na cidade em novembro de 1944. Emmanuel Macron apelou ainda à homenagem às vítimas esquecidas da Segunda Guerra Mundial. As alterações climáticas provocaram um agravamento dos sintomas das alergias ao pólen, com cerca de 1 milhão de dinamarqueses a afirmarem sentir os efeitos com o aumento das temperaturas. A quantidade de pólen produzido pelas plantas aumentou significativamente desde os anos 1980. Vi følger jo selvfølgelig hele tiden udviklingen her. Og det, der ligesom er det nye, det er, at vi også begynder nu at se udbrud her i Tyskland, så det rykker jo længere og længere nord. As condições mais quentes e úmidas também estão a levar a um aumento de outras infecções e vírus. Og flåter kan få bedre betingelser for at leve i varmt og fugtigt vejr, og de kan så smitte mennesker med forskellige eksotiske virus. A alteração das temperaturas globais significa que para pessoas como Mette Lund, que toma medicação para as alergias uma vez por dia, os sintomas da febre do feno começam a ocorrer durante todo o ano.